O presidente Lula afirmou que não pretende entrar em confronto com os Estados Unidos nem com a China e defendeu que o Brasil busque competir com as duas potências por meio de investimentos em ciência, tecnologia e pesquisa. Durante o discurso na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Niterói, o petista disse que o país não tem o mesmo poder militar, econômico ou tecnológico das duas nações. Eu sei que você não gosta, eu sei que acabou o almoço há pouco tempo, mas temos que ouvir a baboseira do Lula. Então, solta aí. Vocês acham que eu quero brigar com a China? Eu não sou louco? Vocês acham que eu quero brigar com os Estados Unidos? Eu não sou louco? Eu não sou louco? Eu não tenho nem os aviões que ele tem, nem os tanques que ele tem, nem as bombas que eles têm, nem o dinheiro que eles têm, nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. Então, ao invés de ficar brigando com eles, eu quero derrotá-los, estudando mais do que eles, investindo mais do que eles, pesquisando mais do que eles e me transformando. É este o desafio que está colocado para nós. Esse é o desafio que está colocado para nós. Para investir mais em tecnologia, ciência e sei lá o que o Lula quer investir, precisa ter dinheiro. E conforme o governo Lula gasta como se não houvesse um amanhã, não tem como você, Lula, ter dinheiro para fazer o que você está querendo. É mais uma narrativa para conquistar aplausos de quem está na plateia, certamente controlada, para indicar que vamos investir mais. Não tem como. Você sabia que tem, por exemplo, 220 bilhões de reais que são investidos não, jogados no lixo nas apostas das bets por ano? 220 bilhões. Sabe quanto o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento? 110. Então, já partimos de uma premissa errada, meu amigo. Não tem como um país investir em pesquisa e desenvolvimento gastando o que o governo do PT gasta. Ponto final. Marcelo. Falávamos no primeiro bloco sobre o orgulho de ser brasileiro, de viver no Brasil, mas é motivo de vergonha a gente tê-lo como nosso chefe de Estado, certamente. E o fato é que se antes nós cobrávamos coerência entre as falas e as ações do Lula, hoje a gente sequer pode cobrar coerência entre as próprias falas. Ante o esvaziamento que ele teve de apoio popular, ele se tornou meramente um animador de plateia, que vai falar o que a plateia da vez quiser ouvir. Vai falar, inclusive, que ele não é de esquerda, se isso for conveniente. Já falou. Numa reunião no exterior, ele falou, não, eu não sou de esquerda, não. Não, é do quê? Eu não sou eu. Eu não sou eu. É do outro. Luciano. Na verdade, essa característica que o Marcelo acabou de apontar, eu diria que é uma característica central para a esquerda. Porque o que é central para eles não é a defesa dos pobres, mas é a defesa do poder, a busca do poder. Então, você vê essa frase, é claro que o Brasil, a frase em si, ela faz sentido, mas ela não condiz com os fatos. E ele vai mudando o seu discurso dependendo da plateia que tem diante de si. E tudo se junta exatamente para servir a esse propósito de alcançar maior apoio da plateia que está ouvindo. Em evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula pediu ao diretor-geral da OMS que divulgue internacionalmente o Sistema Único de Saúde e envie um recado a Donald Trump. Mas ele falou na pauta anterior que ele não queria brigar com os Estados Unidos, tá? Já tratou o Trump de que a dentadura dele era ruim, que o SUS dava uma dentadura melhor, já chamou ele de pirata, mas ele não quer brigar com o Trump, não entenda mal. Lula enfatizou que o tratamento de saúde não deve ser exclusivo para ricos, mas sim um direito de todos, independentemente da sua condição financeira. Tomou protetor digestivo? Tomou? Então vamos ouvir o Lula. Eu fiz uma máquina que qualquer pobre do Brasil pode fazer. Qualquer pessoa mais humilde. Qualquer pessoa mais humilde em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Se ele precisar fazer radioterapia, ele vai fazer numa máquina que o Trump fará, que o Xi Jinping fará, que o Putin fará e que o Lula fará. Ou seja,
tratamento de saúde não é para rico, é para quem está doente. Desculpa, Lula, você é um mentiroso. Com todo respeito pelos mentirosos. Você fala que é a mesma tomografia, ou sei lá, ressonância que o Lula fará. Você não pisa no SUS, mas nem que a vaca tussa. Você vai no Sírio-Libanês, é do lado da minha casa, inclusive. Então eu vejo quando você está indo lá, porque tem um monte de tranqueira aí. Então você está mentindo, você não usa o SUS. E a petezada acredita nessa porcaria. Porque quando fala, não, é a mesma máquina que o Trump, é a mesma máquina que o Xi Jinping, é a mesma máquina que o Lula usa, em terceira pessoa. Lula é você, que eu uso, deveria falar, e você não usa. Talvez o Lula use e você que Lula não usa, mas você não usa o SUS. Isso deveria ser um bom exemplo. O presidente da República, utilizando o SUS, demonstraria que realmente tudo que você está elogiando do SUS vale para todo mundo, inclusive para você, ministros, parlamentares e toda aquela turma de gente que pega voto falando que vai melhorar a saúde e depois vai num hospital privado. Luiz Arthur. Segré, você foi direto ao ponto, né? Como se o Brasil não tivesse nenhum problema, o Lula resolveu colocar o bedelho nos problemas americanos. Então vamos debater. Saúde pública nos Estados Unidos é um problema? É. Lá tem SUS? Não. A saúde é cara? É. Você vai no hospital lá para pagar a conta, vende um rim? Vende um rim. O Obamacare fracassou? Fracassou. A esquerdinha americana tentou. O Obamacare fracassou. Não resolveu o problema. Muito bem. Ok. Então vamos falar do nosso SUS. Ele tem pontos positivos? Tem. Pontos negativos? Muitos. Como bem falou o Segré, Lula, se o SUS é tão bom a ponto de você pedir para ser divulgado no mundo inteiro, por que você não usa o SUS? Por que você todas as vezes vai no Sírio-Libanês? Por quê? Dá um exemplo, vai no SUS, aí você divulga para o mundo inteiro. Né? Aliás, Segré, deveria ter uma lei obrigando todo governante a usar serviço público sobre o qual ele é responsável. Então, por exemplo, todos os governadores deveriam usar o serviço público estadual. No caso de São Paulo, metrô, trem. Prefeitos, ônibus municipal. Para provar que é bom. Filhos de governadores, escola pública estadual. Filhos de prefeitos, escola pública municipal. Presidente, família do presidente da República, o SUS. Aí sim a gente teria um serviço público de qualidade, mas eles não usam, eles vão para o setor privado porque eles sabem que aquilo que eles mesmos administram é uma porcaria. Essa que é a grande verdade. Eu nem queria dizer que o SUS é uma porcaria porque eu seria injusto. Tem muita gente séria lá, tem atendimento que é muito bom, sim. O problema do SUS, para mim, não é o atendimento, é o tempo que você leva para ser atendido. Você precisa fazer um exame, leva 2 anos. Aí ou você já morreu, não precisa do exame, ou você já está curado, não precisa do exame. Esse é o problema do SUS. Agora, ô Lula, vem cuidar dos problemas do Brasil. Pare de dar o BD, meter o BD lá nos Estados Unidos. Você está perdendo tempo. Bom, tudo bem, vai acabar o mandato 31 de dezembro, assunto encerrado. Esperamos, mas para a ruim notícia tua, Luiz Arthur, e de muita gente, nesse próximo mandato, o presidente não vai assumir dia 1º de janeiro. Vai assumir, pelo que eu sei, no dia 3 de janeiro. Ah, é verdade, mudou isso, né? 3 de janeiro. Então teremos mais 2 dias, é isso? Não mais 2 dias desse governo. Ellen da Silva disse, por favor, leia minha mensagem. Esse evento foi na cidade de Niterói. Eles colocaram todas as pessoas para fora. Milhares de crianças que estavam vivenciando experiências. Não sei quais são as experiências. Ellen, se puder nos dar mais informações, você está vendo que você pediu e a gente leu. João. E o Lula, ele faz parte dessa elite, né, que a gente chama de, pode se classificar como elite globalista de alguma forma, que ele prega todo esse socialismo para os demais e desde que ele esteja nessa elite que manda, que não participa dessa parte. Então é importante dizer que o SUS ele tem muita parte boa, como o Luiz Arthur falou, e ele tem essa parte ruim não é por falta de recurso, porque ele tem muito recurso carimbado para a saúde, e isso é evidente, tem muito recurso carimbado para a saúde, então a saúde brasileira, o SUS, ele é bilionário. Só que não necessariamente esse recurso chega à ponta. E como o Luiz Arthur mencionou, esse ponto é preciso. O político tem que dar o exemplo. O Lula jamais foi ao SUS, sequer para fazer um exame, nem para dar aquele migué, né? Aquele miguezinho, vim aqui no SUS tirar um sangue aqui, nem isso ele faz. Então,
ele diz à OMS para defender o SUS, porque a ideia dele é sempre central, né? Sempre centralizadora, sempre uma chamada força centrípeta que aproxima tudo a um centro de elite que decide tudo, quando a gente sabe que a boa prática de democracia, de liberdade de poder, né? Das pessoas terem acesso ao poder de decisão, seria no sentido de uma força centrífuga, né? Que afasta do centro, né? No sentido de ampliar o poder, de decidir mais na municipalidade, no estado, do que no federal. E o SUS é o contrário disso, ele é todo centralizado e vai distribuindo recurso para as pontas, para os municípios, em grande parte desses municípios que não se sustentam, que dependem de recursos da União, que entra no outro problema do pacto federativo. Então é mais uma retórica do Lula, ele sabe que ele orbita nesse campo, ele fala de SUS, ele fala a favor da soberania, protocolarmente, né, não defende a soberania, e vai aproveitar tudo isso eleitoralmente, né? Certamente, como o Arthur disse, o Obamacare foi tentado, uma espécie de SUS brasileiro, de alguma forma, assim, lá nos Estados Unidos, e evidentemente fracassou, e o eleitor americano decidiu por isso, quando o Trump falava, eu vou acabar com isso, e o eleitor foi lá e votou nele. Então, às vezes, falta também aqui na nossa direita, aí, se a Grêmio me permita, um pouco dessa clareza de posições. Esse sistema é corrupto, ele é errado, eu vou entrar para reformar isso, vai ser bom para você explicar para o eleitor, e menos populismo, né? Igual a gente já falou várias vezes, de dar celular, dar internet, daquilo, que a gente sabe que isso não funciona, especialmente no médio e longo prazo, não vai funcionar. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.